Olá, eu sou a residente Francisca Aline e na aula de hoje iremos estudar sobre o conteúdo cinemática. A cinemática é um ramo da mecânica que estuda os movimentos dos corpos sem se preocupar com suas causas. A seguir estudaremos alguns conceitos fundamentais da cinemática. Dentre os conceitos fundamentais da cinemática temos os corpos. Os corpos ou partículas são os objetos que realizam os movimentos a serem analisados. Por exemplo, um carro em aceleração é um corpo a ser estudado pela cinemática. E esses corpos eles podem ser divididos em materiais, que é quando as dimensões deles não interferem no estudo do fenômeno, ou extensos, que é quando as dimensões elas interferem na análise e o cálculo deve levar em conta a grandeza. Temos também um referencial, que é o ponto fixo no qual se pretende analisar o fenômeno, ou seja, o referencial ele se torna importante para que seja possível definir a posição do corpo para ver se ele está ou não em movimento, ou seja, é o ponto de partida de toda análise cinemática. Como por exemplo, um carro em movimento, ele poderá ter como referencial o motorista, logo, neste caso, ele estará em repouso. Ou um observador parado em um ponto, logo, neste caso, o motorista estará em movimento. Temos também movimento e repouso, que são conceitos que são relativos. Eles dependem de um referencial, pois o que está em movimento para um observador pode estar em repouso para outro. E, sendo assim, um corpo estará em movimento se a posição dele se modificar em relação ao tempo e de certo referencial. E, por outro lado, o objeto estará em repouso se sua posição não se modificar em relação ao tempo e a um referencial. Esse é o conceito de movimento e repouso. Trajetória. A trajetória é a sequência de pontos por onde o passa em relação a certo referencial e também no decorrer do tempo. Logo, desta forma, o conceito ele é relativo, pois referenciais diferentes podem ter perspectivas diferentes do movimento. E assim, a trajetória ela pode também ser dividida em movimento retilíneo, que são os pontos que estão em linha reta em relação ao sentido e direção, e movimento curvilíneo, onde os pontos de deslocamento eles realizam uma curva. Temos também o deslocamento, que é a distância entre a posição inicial e final, ou seja, a variação do espaço que o móvel realizou em uma determinada trajetória. E o deslocamento ele poderá ser dividido se os valores da posição inicial, da velocidade e do intervalo de tempo forem conhecidos. E temos também o caminho percorrido, que ele analisa a posição inicial, final e o espaço percorrido durante a trajetória. E ela é a mais utilizada na análise do movimento curvilíneo, que no movimento curvilíneo, com deslocamento semelhante, podemos observar o percurso que será realizado por determinado móvel. Aqui na imagem temos um rapaz que ele está dentro do carro, onde ele é tido como A. Então, ele se movimenta para a direita em relação a um certo referencial que é representado por B, que é uma menina parada próximo à faixa de pedestres. Então, podemos dizer que se B é o referencial, então A está em movimento em relação a B, ou seja, está realizando uma trajetória, pois a distância que ele está de B varia com o tempo. E, a partir daí, podemos perceber que o movimento realizado por um corpo depende do referencial adotado. O movimento uniforme
em sua definição, é o deslocamento de determinado corpo a partir de um referencial com a mesma velocidade, que é a velocidade constante. Ou seja, o objeto ele se move e se movimenta com a mesma velocidade e com a mesma variação de tempo. Aqui temos um exemplo do movimento uniforme, onde podemos perceber que a velocidade do móvel ela não se modifica ao longo da trajetória. Então, ele realizará movimento uniforme. A sua velocidade ela será constante e terá o mesmo valor durante todo o deslocamento. A função horária do movimento uniforme ela é utilizada para encontrar a posição de um objeto em movimento uniforme em determinado momento. Então, ela indica a posição em função do tempo. Ela é representada pela fórmula da imagem, onde S é a posição, S0 é a posição inicial, V é a velocidade e T o intervalo de tempo. A velocidade média ela é uma grandeza essencial para o entendimento do movimento uniforme. Logo, desta forma, a velocidade média ela é encontrada dividindo a variação do espaço percorrido pelo intervalo de tempo. Além do movimento uniforme, temos também o movimento uniformemente variado, onde ele é aquele em que o objeto está realizando o movimento em linha reta e com velocidade constante. Assim, distâncias iguais são percorridas em um mesmo tempo, e como a velocidade não muda, a aceleração do corpo é nula. No movimento uniformemente variado, temos ele progressivo e retardado. No progressivo é quando o corpo está se movendo no mesmo sentido da trajetória e o módulo da velocidade aumenta com o passar do tempo. Já no retardado é quando o objeto ele anda contra o sentido da trajetória e o módulo da velocidade diminui com o tempo, o que gera uma velocidade negativa. Aqui na imagem temos um exemplo do movimento uniformemente variado, onde podemos perceber que a velocidade do corpo sofreu variação, ou seja, existe uma aceleração. Então, o corpo ele realizou o movimento uniformemente variado. Logo, o deslocamento irá aumentar ou diminuir conforme a aceleração. Bom, essa foi a nossa aula sobre o conteúdo cinemática. Até a próxima aula. Obrigada.